Durante décadas, acreditou-se que cuidar da musculatura era uma questão de estética, coisa de vaidade, de espelho, de academia, ou ainda algo que só faz sentido para atletas ou marombeiros. A ciência da última década derrubou isso por completo. Hoje nós sabemos que o músculo é o seu maior órgão de longevidade. Ele funciona como uma glândula. Quando o músculo é exigido, ele libera mais de 600 substâncias benéficas, chamadas miocinas. Substâncias que protegem o cérebro, que equilibram o açúcar no sangue, controlam a inflamação, fortalecem a imunidade e até ajudam a emagrecer. Em outras palavras, a sua musculatura não é só aquilo que aparece na foto, é a sua reserva de vida. É ela que vai decidir lá na frente se você envelhece com autonomia ou com fragilidade. E é exatamente por isso que eu preparei essa aula. Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Obrigado pelo seu tempo e pela sua presença. O que eu reuni aqui é o essencial de mais de 15 anos de estudo e prática com cuidado da minha musculatura, num formato simples e direto para você entender de uma só vez como desenvolver, preservar e otimizar a sua musculatura em qualquer idade. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Flávio Passos, eu trabalho com nutrição, suplementação e educação em saúde há mais de 20 anos. Eu fundei a Pura Vida, que se tornou uma das maiores marcas de suplementação da América Latina e hoje faz parte da Nestlé Health Science. E hoje eu sou o fundador da Puríssima. Ela é uma empresa de suplementação diferente. Nós não temos produtos prontos, você não encontra Puríssima nas prateleiras. Nós somos um laboratório que produz cada pedido sob medida, personalizado de acordo com uma avaliação de saúde que você realiza através do nosso site. Ao invés de múltiplos produtos, uma única fórmula completa que entrega de uma só vez tudo o que você precisa em um ritual simples e fácil. A Puríssima entrega a suplementação mais avançada pelo menor custo-benefício de todo o mercado. Eu construí a Puríssima depois de já estar financeiramente realizada. Ela é a minha forma de servir, a minha maneira de retribuir o tanto que a vida me deu. Então, fique tranquilo, fique tranquila, eu não tenho uma agenda oculta aqui. Existe sim, no final, uma oportunidade, uma promoção especial para quem quiser, e muito boa por sinal. Mas o que realmente me move ao construir essa aula é cumprir o meu papel de professor. É isso que me deixa feliz de verdade. O conhecimento que eu vou apresentar para você aqui não é teórico. Eu tenho 45 anos e de todas as apostas que eu faço na minha longevidade, cuidar da saúde muscular é uma das mais importantes. Como eu já disse, eu pratico isso há mais de 15 anos e isso só me fez muito bem. O que eu vou te ensinar não é teoria de livro, é o que eu faço comigo mesmo todos os dias. Antes de começar, deixa eu te dizer uma coisa que vai te deixar à vontade. Esse assunto é importante para todo mundo, mas talvez você se reconheça em um desses grupos para os quais esse assunto é de importância vital. Se você já passou dos 45 e sente o seu corpo mudar, isso é para você. Se você é mulher entrando na menopausa, quando a perda de músculo e osso acelera, isso é muito para você. Se você usa ou pensa em usar caneta para emagrecer, isso é urgente e eu vou te explicar por que você precisa entender isso. E se você já treina, se esforça, mas não vê nem metade do resultado que merecia, isso vai abrir os seus olhos. Seja qual for o seu caso, o caminho daqui para frente é o mesmo. E ele cabe em 4 pilares simples que eu vou te explicar um por um. Então fica comigo até o final, porque cada pilar se conecta com o próximo. E ao final da aula eu tenho um presente especial para você. Então, vamos começar. O primeiro pilar é o treino. Para cuidar bem da sua musculatura, você precisa começar entendendo uma única ideia. Quando ela fizer sentido, tudo mais se explica sozinho. A ideia é essa. O seu corpo é econômico. Ele é feito para economizar energia. E ele odeia desperdício. Ele não gasta energia mantendo uma musculatura, um nível de força que você não usa. Porque na lógica da natureza, a força custa caro para sustentar. Então, o corpo só constrói músculo quando ele se convence de que ele vai precisar dele. Isso quer dizer que o treino, no fundo, é uma conversa com o seu corpo. É você dizendo para ele que o mundo ficou mais exigente e que ele precisa estar mais forte. Quando você levanta um peso difícil, faz um esforço acima do habitual, o corpo recebe um recado. O que eu tenho hoje não foi suficiente. E ele responde da única forma que ele sabe, se reforçando para que a próxima vez não seja pego de surpresa. É lindo quando você entende isso. Você não cresce apesar do esforço. Você cresce porque o esforço convence o corpo de que crescer é necessário. E agora vem a parte boa. Todas as regras de um bom treino são apenas consequências dessa única ideia. Você não precisa decorar nada.
Repara como tudo nasce do mesmo princípio. Por que as últimas repetições de cada série precisam ser difíceis, desafiadoras? Porque o esforço fácil não convence o corpo a crescer. Se você termina a série e sente que poderia fazer mais 10, 5, 15 repetições sem grande esforço, a verdade é que o seu corpo não recebeu recado nenhum. Ele entende que aquilo que ele já tem já deu conta, ele não precisa mudar. O recado só chega nas repetições que custam, naquelas em que o músculo arde, quase falha. É ali, só naquele ponto, que mora o pedido de transformação. Outro ponto. Por que você precisa aumentar o esforço com o tempo? Porque o corpo se adapta relativamente rápido. O peso que era difícil hoje, em poucas semanas, vira o seu aquecimento. E algo que se torna rotina não convence o corpo a mudar. Então você precisa subir a régua aos poucos. Mais uma repetição, um pouco mais de carga. É um jogo interessante. O corpo está sempre tentando te alcançar. E o seu papel é seguir um passinho à frente. Os cientistas dão um nome técnico para isso, chamado sobrecarga progressiva. Mas é só isso. Continuar surpreendendo um corpo que se acostuma rápido. O treino nunca pode ficar muito fácil. Ele sim, fica mais confortável porque as dores de adaptação do início, com o tempo, deixam de existir. Mas o treino fácil não é treino. Outra coisa importante é entender que o músculo não cresce durante o treino. O treino é, na verdade, o momento em que você o destrói. O treino abre pequenas fissuras nas fibras musculares de propósito, e o reparo dessas microlesões é aquilo que deixa o músculo mais forte. Mas esse reparo acontece no descanso, principalmente enquanto você dorme. O treino dá o comando, o corpo executa na pausa. É por isso que mais treino não é necessariamente melhor. Quem treina o mesmo músculo todos os dias sem descanso fica eternamente abrindo microlesões e nunca deixa o corpo terminar o conserto. É como cutucar uma massa de pão a cada 5 minutos para ver se ela já cresceu. Você só atrapalha o crescimento. Trabalhar cada grupo muscular 1 ou 2 vezes por semana, com descanso entre as sessões, rende muito mais do que se esgotar todos os dias. Viu como tudo nasce de uma só ideia? O corpo só muda aquilo que ele é obrigado a mudar. As repetições difíceis são os desafios que mandam o comando para o corpo se fortalecer. A progressão garante que o comando continue sendo enviado. E o descanso é quando ele de fato faz o trabalho de reparação. Simples assim. Agora, antes de seguir, eu preciso desfazer 3 medos que paralisam justamente quem mais se beneficiaria do treino. Primeiro, a ideia de que depois de certa idade não adianta mais treinar. Isso é falso e é cruel porque rouba a ferramenta de quem mais precisa dela. O corpo nunca perde a capacidade de responder ao esforço. Esse princípio vale dos 20 até os 90 anos. A ciência mostra pessoas na casa dos 70, 80, 90 anos ganhando força e músculo. É verdade que o corpo responde mais devagar nessa idade, mas ele responde. Sempre. O único momento errado para começar é nunca. O segundo mito, principalmente entre as mulheres, é o medo de ficar musculosa demais, masculinizada. Pode ficar tranquila, isso não acontece sem você querer muito. Aquele nível de volume exige anos de treino extremo, dieta milimétrica e uma quantidade de testosterona ou outros hormônios que o corpo feminino simplesmente não produz. O que o treino de força faz por você é dar firmeza, forma, postura e principalmente proteção contra as quedas e fraturas das próximas décadas. Você não fica maior, fica mais forte, mais firme e mais protegida. E o terceiro, achar que basta praticar um exercício aeróbico. A caminhada, a corrida, o pedal são ótimos para o coração e para a saúde respiratória, mas os benefícios da musculação são mais importantes, até mesmo para emagrecer. O aeróbico queima energia só quando você faz. O músculo é diferente. Cada porção que você constrói trabalha por você o tempo todo queimando energia, inclusive quando você não está fazendo nada. O mais inteligente para quem quer emagrecer, ter menos gordura, é construir músculo e assim aumentar seu gasto basal de energia. Então, não deixe nenhum receio te impedir de começar. Entenda o princípio e o resto é fácil. Desafie o músculo de verdade, suba a régua aos poucos e descanse bem para reparar. Eu não vou nessa aula te passar treinos. Esse é um trabalho de um profissional de educação física. Meu trabalho é te informar sobre os conceitos mais importantes de como aproveitar ao máximo o seu treino. E eu me aprofundo em mais praticidades no livro digital que eu vou te dar de presente. Pilar 2. A nutrição. No primeiro pilar, você entendeu que o treino é um comando. É você convencendo o corpo de que ele precisa ficar mais forte. Mas todo pedido precisa ser atendido com material. E é aqui que entra a nutrição, a matéria-prima da vida.
A ideia central desse pilar é simples. O seu corpo está sempre disposto a construir, mas ele só constrói com o material que você entrega para ele. Se o material não vem, o pedido do treino fica em aberto, e o corpo, que é econômico, simplesmente desiste da obra. Isso quer dizer que você pode treinar perfeitamente, com a melhor técnica do mundo, e não ver resultado nenhum, simplesmente porque faltou matéria-prima. Treino sem material é esforço desperdiçado, e o material principal tem nome: proteína. A proteína é literalmente aquilo de que o seu músculo é feito. Sem ela em quantidade suficiente, não há o que construir. Eu vou te falar o erro número 1, que quase todo mundo comete sem perceber. As pessoas acham que comem proteína suficiente e quase nunca comem. Aquele número que você vê nas embalagens, a recomendação diária de 0,8 grama por quilo de peso corporal, foi calculado no início do século XX, na infância da ciência da nutrição, que um adulto parado precisa para não adoecer. É o mínimo para não ficar doente. Está muito longe do ideal, do necessário para construir e preservar músculo. A ciência atual aponta para mais que o dobro disso. Pelo menos, no mínimo, 1,6 grama por quilo de peso corporal por dia. Por exemplo, para uma pessoa de 70 quilos, você pega o 70, multiplica por 1,6, você chega no resultado que são mais de 110 gramas de proteína todo santo dia. Infelizmente, as estatísticas demonstram que menos de 30% da população brasileira ingere proteína nos patamares ideais. E isso fica ainda mais grave no caso da população idosa, com a estatística alcançando menos de 20%. E olha que importante, depois dos 50, você precisa de ainda mais proteína, porque com a idade, a capacidade do corpo de absorver a proteína se torna menos eficiente. É como uma entrega que começa a chegar pela metade. Para receber o mesmo tanto de proteína dentro de você, você precisa enviar mais na entrada, porque uma parte se perde no caminho. Então, a pessoa mais velha precisa de mais proteína, justamente na fase em que ela costuma comer menos. E especialmente nesse caso, a suplementação costuma ser vital. Então, o primeiro e mais importante conhecimento sobre a proteína é ingerir a quantidade suficiente. Mas tem um detalhe que vale ouro e que você precisa entender. Tão importante quanto a quantidade total no dia é como você distribui a entrega dessa proteína ao longo do dia. Porque o corpo constrói a musculatura em pulsos ao longo do dia e não tudo de uma vez. Por isso, ao invés de entregar sua proteína diária toda de noite, toda de manhã, o mais inteligente é dividir em 3 entregas ao longo do dia, mirando a meta mínima de 30 gramas por refeição principal. Abaixo disso é uma entrega pequena demais para ativar o gatilho da construção muscular. Infelizmente, o dia típico das pessoas em geral não respeita isso. No café da manhã, um pão, um café, um suco, 1 ou 2 ovos. Isso garante pouco mais do que 15 gramas de proteína. É insuficiente. No almoço, melhora. Mas muita gente prefere almoçar uma massa com muito carboidrato e pouca proteína e desperdiça mais uma janela de oportunidade. E no jantar, tem quem acha que comer proteína de noite é pesado e acaba ficando com uma sopinha leve ou algo do tipo. E aí perde mais uma janela. Essa, aliás, foi uma das mudanças que mais transformou meu próprio corpo. Por anos eu começava o dia praticamente sem proteína, em jejum. Quando eu passei a garantir a minha cota logo no café da manhã, a diferença foi visível. E não foi um sacrifício, virou um hábito para mim. E o hábito virou resultado. Na prática, de onde tirar esse material? Das fontes completas: ovos, carnes, aves, peixes, frutos do mar, laticínios como iogurte e queijo curado, ou dos feijões para quem prefere proteínas vegetais. E não é difícil. Cada 100 gramas de proteína animal tem cerca de 25% de proteína de fato. Um bife de 100 gramas de qualquer tipo de carne contém 25 gramas de proteína. 2 bifes te entregam 50 gramas de proteína, a dose que eu busco para alcançar a minha meta nas principais refeições. No livro que eu vou te entregar, tem uma tabela com as principais fontes de proteína e o quanto tem em cada uma delas. Por fim, mais um detalhe importante: construir é só metade do trabalho. Para se equilibrar, o corpo precisa de 2 tipos de proteína, aquela que faz crescer e aquela que ajuda o corpo a durar mais. O material que faz crescer vem de um aminoácido chamado leucina, que é abundante nas fontes que eu já mencionei, carne, ovo e até mesmo no whey. É essa leucina que dá a ordem de construção, o gatilho da construção. Convenhamos, é um aminoácido que a dieta moderna tem de sobra. Se você escolher essas fontes, não vai te faltar leucina. Só que existe um segundo material ligado ao reparo, à limpeza e ao equilíbrio do corpo. É a glicina, um tipo de aminoácido. E essa, a vida moderna parou de entregar. Porque a glicina está nas partes do animal que a gente deixou de comer. A pele, o caldo de osso, o tecido conjuntivo. Hoje a gente come só o filé, o peito de frango. Ou seja, muito daquilo que faz crescer e quase nada daquilo que faz o organismo durar mais.
E faz falta porque a glicina trabalha pela sua longevidade em silêncio. Ela é um dos elementos importantíssimos para a síntese de glutationa, que é o antioxidante mais importante que o seu próprio corpo produz, o que mais defende as suas células do envelhecimento. A glutationa ajuda o corpo a se limpar por dentro, a controlar a inflamação sistêmica, que é chamado de inflammaging, que vai desgastando o organismo com os anos. A glicina também é crucial para melhorar a qualidade do sono, ajudando a baixar a temperatura do corpo na hora de dormir. E ainda sustenta a saúde da pele, dos tendões e das articulações. Ou seja, enquanto a leucina cuida de te fazer crescer, a glicina cuida de te fazer durar bem. E a melhor fonte de glicina que existe, de longe, é a proteína de colágeno. E não é coincidência. O colágeno é justamente a proteína estrutural do corpo, rica nesse aminoácido que sustenta tudo aquilo que precisa durar. Então, a estratégia mais inteligente não é só comer mais proteína, é equilibrar os dois tipos de material. E aqui está a sacada. Se 70% de toda a proteína que você come num dia já vem das fontes completas, a carne, o ovo, o queijo, o whey, o material de construção já está garantido, de sobra. Não faz sentido você gastar esse espaço dos 30% da sua meta repetindo mais do mesmo. Por isso, para quem já come bastante proteína nas suas 3 refeições principais, o whey é opcional. O inteligente é preencher os 30% que faltam com aquilo que o seu prato quase nunca te dá: a proteína de colágeno, a maior fonte de glicina que existe. Ele não compete com as outras proteínas, ele complementa e entrega o material que quase sempre está faltando. O que você precisa guardar desse pilar? Coma mais proteína do que você imagina que precisa, alcance a sua meta todos os dias sem falta. Entregue ao longo do dia, começando pelo café da manhã, e equilibre o material que faz crescer, as fontes que têm leucina, com o material que faz durar, ou seja, suplemente colágeno. Embora seja o ponto mais importante de atenção, a nutrição para a musculatura vai muito além da proteína. Ela envolve carboidratos, gorduras, creatina, vitaminas, minerais e outros componentes. Eu vou aprofundar mais nisso no nosso livro digital. O terceiro pilar é sobre a recuperação. Você já entendeu 2 coisas. No primeiro pilar, que o treino é o comando. No segundo, que a comida é a matéria-prima. Agora vem mais uma peça fundamental. É durante o sono que a obra acontece. Isso quer dizer que você não constrói músculo na academia nem na cozinha. Você constrói na cama enquanto você dorme. O processo é fascinante. Lembra que o treino apenas abre microlesões nas fibras? O reparo dessas microlesões, que é o que deixa o músculo mais forte, acontece sobretudo durante o sono profundo. É nas primeiras horas da noite que o corpo libera a maior parte do hormônio de crescimento, que é o principal mensageiro do reparo muscular. O seu corpo escolhe à noite, quando você está em repouso e não gasta energia se movendo, para fazer o trabalho mais delicado de construção. É a hora em que ele pode finalmente se dedicar ao reparo sem ser interrompido. Então pensa na consequência. Se você treina certo, come certo, mas dorme mal, é como você fazer um pedido, receber o material em casa, mas nunca dar ao corpo o tempo de montar nada. O esforço fica ali, parado, sem virar resultado. E isso não é força de expressão. Uma única noite mal dormida já reduz de forma mensurável a capacidade do corpo de construir músculo no dia seguinte. Quando você dorme mal, sobe o seu cortisol, o hormônio do estresse, que faz o oposto daquilo que você quer. Ele quebra o músculo. E ao mesmo tempo caem a testosterona e a sensibilidade à insulina, que são 2 aliados essenciais da sua massa muscular. Uma noite ruim faz com que toda a sua fisiologia deixe de contribuir para a sua musculatura. Tem mais, e isso interessa demais a quem também quer emagrecer. A falta de sono desregula a fome. Ela aumenta o hormônio que abre o apetite e reduz aquele que avisa que você está saciado. Por isso, depois de uma noite ruim, no dia seguinte você sente mais fome, e justamente das coisas erradas, do doce, do calórico. Dormir mal não sabota só o músculo, sabota também as suas escolhas do dia seguinte. Então agora a parte prática. Como dormir de um jeito que realmente reconstrói o corpo. Não é só sobre quantidade de horas, embora a maioria das pessoas precise de 7 a 8. Isso não é uma regra, mas é uma boa referência. O mais importante é a profundidade, porque é no sono profundo onde o reparo acontece. E ele se concentra na primeira metade da noite. Por isso, a hora em que você vai dormir importa tanto quanto o tempo que você dorme. Vou te passar 4 ajustes simples que mudam tudo. Primeiro, a regularidade. O corpo tem um relógio interno e ele adora a rotina. Dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário todos os dias ajuda você a se aprofundar na qualidade do sono. O horário bagunçado rouba as fases mais reparadoras. Segundo, luz. A luz das telas, seja do celular, seja da TV piscando, ou até mesmo a luz branca muito forte, quando você entra numa farmácia à noite, por exemplo, engana o cérebro.
que pensa que ainda é dia e segura ou corta a produção da melatonina, que é justamente o hormônio que abre as portas do sono. Então, na última hora antes de se deitar, diminua as telas e as luzes. Procure um pouco mais de escuridão, leia um livro se possível. E de manhã, faça o contrário. Tome sol cedo. Primeira coisa que você faz, acorde e procure a luz. Exponha-se por 3 minutos à luz direta do sol, porque isso ajuda a acertar o seu relógio biológico. Luz forte pela manhã, luz fraca de noite. Terceiro, a temperatura. O corpo precisa esfriar um pouco para entrar no sono profundo. Um quarto fresco, escuro e silencioso reconstrói você melhor do que um ambiente quente e claro. O ideal é algo entre 19 e 21 graus. Capriche no ar-condicionado e tome um banho morno antes de se deitar. Isso também ajuda a resfriar o corpo. E quarto, o que você consome no final do dia. Primeiro ponto é sobre o horário do jantar. Eu aprendi a jantar o mais perto possível do pôr do sol, porque aí na hora que você vai dormir, o seu sistema digestivo está tranquilo e isso não vai atrapalhar o seu sono. Fora isso, tem uma regra simples e direta que eu sigo. Nada de café ou qualquer estimulante depois das 4 horas da tarde. Isso não é uma regra rígida, mas é um dos ajustes que mais melhora o sono de quem reclama que demora a dormir. E o álcool, que tanta gente acha que ajuda a dormir, faz o oposto. Ele até derruba, mas ele quebra o sono no meio da noite. Ele rouba justamente as fases mais profundas e reparadoras. Se é para beber, faça isso no almoço, nunca de noite. Se você usa um sistema de traqueamento do sono, você vai perceber que na noite que você bebe álcool, o seu sono piora drasticamente. E aqui surge uma dúvida que eu recebo muito. E sobre os indutores de sono? E sobre os remédios para dormir? Bom, vamos separar as coisas porque há uma diferença enorme entre esses dois grupos. Existem suplementos naturais de ótimo perfil de segurança que ajudam a induzir o sono de forma suave e benéfica. A glicina, aquele mesmo aminoácido do colágeno, ajuda a baixar a temperatura do corpo e, por consequência, a aprofundar o sono. O magnésio relaxa o sistema nervoso, especialmente quando combinado com inositol. E a melatonina, que é menos um sonífero e mais um maestro do relógio do corpo, ajuda principalmente quem tem um ritmo desregulado, quem dorme tarde demais ou viaja entre fusos. Outros destaques para usar como pré-sono são a taurina e a fosfatidilcerina, que ajudam a estabilizar os neurônios, e a L-teanina, que é extraída do chá verde, que é anticortisol e fortalece estados de sono profundo. Esses são caminhos que apoiam o seu sono natural sem sequestrá-lo. Já o outro grupo, o grupo dos remédios para dormir, os tarjados, são outra conversa. E aqui eu preciso ser honesto com você. Muitos deles te derrubam, mas eles não te entregam o sono profundo de qualidade, que é justamente aquele que reconstrói o seu músculo e o seu cérebro. A pessoa apaga, mas ela acorda sem se sentir reparada, além de criar dependência com facilidade. Eu não estou te dizendo para parar de tomar nenhum remédio. Essa é uma decisão sua e do seu médico. Eu estou te dizendo para você entender a diferença. Derrubar não é o mesmo que dormir profundamente. O objetivo nunca é só perder a consciência, é permitir o sono profundo, reparador, é restaurar o corpo. Nesse contexto, é muito melhor usar os suplementos que induzem o sono do que o remédio que desliga seu disjuntor, mas não te proporciona as oscilações em ondas que são a arquitetura do sono reparador. Eu aprendi a tratar o meu sono com o mesmo respeito com o que eu trato o meu treino. Ele não é negociável, porque eu entendi uma coisa simples: dormir mal é jogar fora todo o esforço que eu fiz durante o dia e é prejudicar o meu dia seguinte. Para mim, o sono deixou de ser o tempo que sobra, virou parte do meu cuidado diário, um dos mais importantes rituais que eu pratico. No fim, é tudo um sistema só, conectado. O corpo é um sistema integrado. O treino faz o comando, a comida entrega o material, o sono executa a obra de reparação. Se você tira qualquer um dos três, os outros dois trabalham pela metade, se é que trabalham. Então chegamos ao quarto pilar, que é a suplementação. Eu deixei esse por último de propósito, porque ele só funciona como ele deveria se os 3 primeiros estiverem de pé. A ideia central desse pilar é que o suplemento não é o alicerce, ele é o que preenche as lacunas. Você não toma suplemento para substituir o treino, nem a comida e nem o sono. Você toma para ajudar todos esses 3 pilares. Você toma para que o básico nunca falte e para garantir doses ideais de cada nutriente que a saúde precisa, além de entregar ativos funcionais preciosos. Se você quisesse viver só de suplementos, mas não treinasse, comesse mal e dormisse pouco, estaria jogando fora um material caro e precioso. Mas, e aqui está o outro lado, para quem cuida dos 3 primeiros pilares, a suplementação faz uma enorme diferença. Porque atingir tudo, todos os dias na vida real, é quase impossível. Pense em tudo que o seu corpo precisa para funcionar no seu melhor.
Não é só proteína, são dezenas de minerais e vitaminas que comandam milhares de reações dentro de você. O magnésio, que participa da contração muscular e do relaxamento do sono. O zinco e a vitamina D, que sustentam os hormônios e a imunidade. As vitaminas do complexo B, que transformam o que você come em energia. E por mais que todo mundo acredite que se alimente bem, as estatísticas demonstram que a deficiência desses nutrientes é a regra e não a exceção. E a suplementação entrega muito além do básico. A ciência da longevidade descobriu um arsenal de ativos que a comida do dia a dia quase nunca oferece em dose suficiente. São compostos que combatem a inflamação que envelhece, como a própolis, a fisetina, a quercetina, a curcumina e muitos outros. Antioxidantes que defendem as suas células, a creatina, que hoje nós sabemos que fortalece não só o músculo, mas também otimiza o funcionamento do cérebro, ativos que protegem as articulações, que melhoram o sono, que equilibram o estresse. São peças que, somadas, fazem uma diferença enorme em como você se sente, treina, dorme e envelhece. E tudo isso seria praticamente impossível obter todos os dias só através do seu prato. Agora pensa na sua rotina real, conseguir todo santo dia a dose certa de dezenas desses nutrientes e ativos, cada um na forma que o corpo absorve. É muito raro, é quase inviável. Some a isso o fato de que o solo onde a comida é cultivada hoje é mais pobre em minerais do que era no tempo dos seus avós. E o mesmo alimento entrega menos do que entregava antes, bem menos em alguns casos. E ainda que nós deixamos de comer alimentos tradicionais que eram os mais nutritivos, como fígado, rins, coração, caldo de ossos e tantos outros. Ninguém acerta sua nutrição 100% só com comida. Sempre sobra alguma lacuna. E o seu corpo, lembre-se, é econômico. Quando falta alguma peça, quando faltam nutrientes, ele não te avisa. Ele simplesmente faz a obra pela metade, em silêncio. E a primeira coisa que ele abandona é a sua musculatura. Só que existe um problema, e esse é um grande problema. A indústria de suplementos é um dos mercados mais sujos que existem. Promete muito e no pote entrega pouco. Quando você analisa qualquer suplemento, você precisa fazer 3 perguntas. Primeiro, a dose é de verdade? O golpe mais comum no mercado é colocar no rótulo um ingrediente nobre, mas em doses muito pequenas, muito abaixo da dose que os estudos usaram. No mercado, nós chamamos isso de dose pó de fada. Existe para enfeitar o rótulo, não para agir no seu corpo. É puro marketing. Segunda pergunta: a forma molecular é bem absorvida? Porque o mesmo nutriente pode existir em formas que o corpo aproveita e em formas que ele descarta. O magnésio é um exemplo clássico. A forma mais barata, que é o óxido de magnésio, é quase toda eliminada sem ser utilizada. Já a forma certa, que é o bisglicinato de magnésio, é absorvida quase que por inteiro, 95%. Mas o rótulo diz a mesma palavra nos 2 produtos, magnésio. Só que o efeito é totalmente diferente. O suplemento nobre precisa ser biodisponível, ou seja, útil ao corpo. Terceira pergunta: o rótulo está dizendo a verdade? E aqui você vai se assustar. Num levantamento feito nos Estados Unidos, quase 6 em cada 10 produtos testados não continham na dose certa aquilo que prometiam no rótulo. 6 em cada 10 produtos de suplementação nos Estados Unidos são fraudados. Isso num país com fiscalização. Imagine no Brasil. Então, depois de mais de 20 anos trabalhando nesse mercado, eu cansei de ver as pessoas fazendo tudo certo nos 3 primeiros pilares e sendo traídas no quarto, comprando um ou diversos potes que não entregavam aquilo que prometiam. A Puríssima nasceu para ser o oposto disso, e é dela que eu quero te falar agora. A maior parte da indústria pensa em nutrientes isolados, um pote de vitamina D, outro de magnésio, um de multivitamínico, um saco de creatina, outro de colágeno, outro de whey. Você compra cada um, toma por conta própria e torce para funcionar. Mas o corpo não funciona por compartimentos isolados, ele funciona em um conjunto integrado. Um nutriente sozinho é uma nota solta. A saúde de verdade é a música inteira, tocada junto. E o seu corpo não envelhece por um motivo só, ele envelhece por muitos ao mesmo tempo. As suas células perdem energia, a inflamação sobe, o músculo se perde, o colágeno se desfaz. A ciência mapeou cerca de uma dúzia de caminhos ou eixos pelo qual o corpo vai se desgastando ano após ano. E não faz o menor sentido cuidar só de um eixo, só de 2 eixos. O legal mesmo é cuidar de todos ao mesmo tempo. O corpo é um sistema, e sistema só responde a uma solução que cuida de tudo junto. E foi essa a obsessão por trás da Puríssima. Entregar uma fórmula completa, entre 40 e 60 ativos numa só fórmula, cada um na dose certa, na forma que o corpo absorve de verdade e, acima de tudo, trabalhando em sinergia.
proteína de colágeno, creatina, todas as vitaminas, todos os minerais na forma e na dose certa, e ativos especiais que combatem a inflamação, protegem as suas células, cuidam do seu sono e muito mais. Tudo o que a sua saúde precisa num só lugar. Para reunir todos esses componentes por conta própria, você precisaria de 30, 40 produtos diferentes. Você gastaria uma fortuna, tomaria dezenas de cápsulas por dia. E ainda assim, sem nenhuma garantia de que cada ativo está na dose certa, na forma molecular correta e de que o rótulo diz a verdade. A Puríssima não é mais um pote na sua prateleira. Ela é a sua prateleira inteira, repensada, repaginada e entregue pronta para você. Para que você não tenha que se preocupar se está faltando alguma coisa. São 2 copos por dia de suplemento que você mistura e prepara em 30 segundos e algumas poucas cápsulas. Você só precisa tomar. E hoje eu tenho uma novidade para te revelar. Um complemento especial da Fórmula Puríssima que foi desenhado sob medida para quem está focado em preservar ou construir a sua musculatura. É a Fórmula de Saúde Muscular. Antes de falar dessa fórmula, eu vou te contar uma experiência que eu tive com ela. Eu testo com antecedência tudo que a nossa equipe desenvolve. E eu comecei a usar essa fórmula de suporte muscular há alguns meses. E eu confesso que eu não esperava muita coisa, porque eu já treino há 15 anos e a minha musculatura está num bom ponto, estável. Só que de repente eu comecei a ficar mais forte. Eu ganhei 3 quilos de massa muscular em 2 meses, sem mudar nada além desse novo complemento. 3 quilos em 2 meses é muita coisa. E hoje, no dia em que eu tô gravando esse vídeo, eu tô no melhor momento da minha força física ao longo de toda a minha vida, aos 45 anos. É bom lembrar que esse foi o meu resultado pessoal, e cada corpo responde de um jeito. Mas a ciência por trás dessa fórmula é notável, e o meu parceiro e médico, o Dr. Túlio Sperbi, teve a mesma experiência que eu. Nós dois estamos surpreendidos e felizes com essa nova fórmula, e eu espero que você goste também. Como funciona? A fórmula de saúde muscular não é mais um copo que você tem que tomar no seu dia. Ele é um pequeno scoop de 10 gramas extra que você mistura na sua dose de Puríssima no mesmo gesto, no mesmo momento de preparo. Não muda nada no seu ritual. A sua fórmula só fica mais potente para o músculo. Ela reúne 3 ativos especiais, cada um com uma função que o outro não faz. O primeiro é o PeptiStrong. O corpo tem um freio natural que limita o crescimento do músculo, chamado miostatina. O PeptiStrong, que é um peptídeo derivado da fava, ajuda a inibir esse freio de forma natural, favorecendo o ganho muscular. No meu caso, eu acredito que foi o que mais me ajudou a ultrapassar o meu limite pré-estabelecido. O segundo componente da fórmula é o HMB, o melhor composto que existe para proteger o músculo da perda. E aqui tem um detalhe que poucos conhecem. O HMB nasce da leucina, aquele aminoácido que liga a construção muscular. Acontece que com a idade, o corpo produz cada vez menos HMB sozinho. Por isso, ele é um dos maiores aliados contra a perda de músculo, a sarcopenia. Repõe aquilo que o corpo deixou de fabricar. Ele é precioso em 3 momentos da vida. E presta atenção se você se encaixa em algum deles. Se você está emagrecendo e não quer perder massa muscular, se você está na menopausa e depois dos 50 anos. Justamente quando o corpo mais tende a desmontar a própria musculatura. Se você é mulher e está vivendo a transição da menopausa, só esse ativo sozinho já justifica a fórmula. E o terceiro ativo é a Clonapure, que é uma forma premium de creatina, que é o suplemento mais bem estudado da história da ciência esportiva, justamente porque ele aumenta a força muscular. Aqui nós fomos além do comum. A sua fórmula Puríssima já entrega 5 gramas de creatina monoidratada, que é a dose padrão ouro de eficácia comprovada. E a fórmula de saúde muscular soma a isso uma dose extra de Clonapure, uma forma premium de fosfocreatina, que oferece absorção imediata e age desde o primeiro dia, sem precisar de fase de carga. Ou seja, você tem o melhor dos 2 mundos, a dose clássica, que constrói com segurança, e o reforço de pronta entrega, que age na hora. Somadas, são 7 gramas de creatina por dia, das melhores formas que existem. Repara na beleza do desenho dessa fórmula. Um ativo para favorecer o ganho, o PeptiStrong, um ativo para proteger contra a perda, o HMB, e a creatina extra em dose generosa e premium para a energia e a força do músculo. Construir, proteger e potencializar, tudo no mesmo scoop. E tudo entregue na hora certa, dividido entre manhã e noite. Porque a Puríssima não entrega só a fórmula certa, entrega a fórmula certa na hora certa. Agora, você vai se impressionar com o valor, porque aqui você vai entender o que eu quis dizer lá no início, quando eu falei que a Puríssima nasceu para servir. Essa fórmula da saúde muscular custa R$ 197 por mês, os 3 ativos juntos. Isso é menos de R$ 7 por dia.
Você vai se impressionar com a comparação. Se você fosse comprar esses ativos separados no mercado, só o Pepti Strong custa sozinho perto de R$ 300. Só ele. Mais caro do que a nossa fórmula inteira. Aí você soma o HMB, mais R$ 150. Soma essa creatina premium, mais uns 200. Você passaria de R$ 600 para ter em 3 potes diferentes o que a Puríssima te entrega num scoop só por R$ 197. Isso é menos de 1/3 do preço, seguindo o padrão de tudo aquilo que nós oferecemos na Puríssima. A melhor qualidade com o melhor custo-benefício do mercado, indisputável. E com a garantia de que tudo está na dose certa, na forma certa e conversando com a sua fórmula completa. E mais, que tudo o que está descrito no rótulo de fato está ali. Ou seja, integridade, qualidade, simplicidade e máximo resultado. É por causa de tudo isso que com menos de 1 ano de empresa, a Puríssima já é um sucesso e atende a milhares de clientes todos os meses. Mas Flávio, como vocês conseguem toda essa qualidade por esse preço tão competitivo? Por alguns motivos. Primeiro, porque nós vendemos direto do nosso laboratório para você, sem nenhum intermediário cobrando margem. Nós crescemos pela confiança da comunidade, sem gastos de propaganda, sem comissões para lojas ou profissionais de saúde. Nosso propósito é servir ao cliente. Também porque essa foi a minha intenção desde o início, entregar o melhor pelo menor preço, o que nos fez negociar margem por margem com cada fornecedor para cumprir essa missão. Eu sei que já é maravilhoso, mas pode ficar ainda melhor, porque hoje, para você que ficou comigo até aqui, nessa aula magna, eu vou fazer algo que eu nunca fiz ainda. Eu vou liberar o maior desconto da história da Puríssima. Então, se você assinar qualquer um dos nossos planos, essencial, avançado ou premium, você ganha esse desconto nos 3 primeiros meses da sua assinatura. E se você preferir começar com uma compra única só para você experimentar, você também irá receber um desconto especial. Em toda a nossa história, nós nunca abrimos uma condição assim. E muito provavelmente não vamos repetir. O desconto vale para tudo, para a fórmula principal, para a fórmula de saúde muscular, para qualquer coisa que você pedir. Só que ele só vale por 48 horas a partir de agora. Passou o tempo, acabou o desconto, não adianta mandar mensagem depois, 48 horas apenas. Para aproveitar esse valor, essa compra promocional, é só clicar no link que está em algum lugar aqui desse vídeo, que você também vai receber por e-mail, já que você foi inscrito aqui na nossa live, e o cupom já entra automaticamente aplicado. Você entra no site, preenche a sua avaliação de saúde, se ainda não preencheu, e confirma o pedido com desconto. Uma coisa importante para você saber, nós não trabalhamos com estoque. Cada fórmula da Puríssima é preparada no ato do pedido, individualmente, com o seu nome, a partir da sua avaliação. Por isso, num evento como esse, em que a gente recebe milhares de pessoas de uma vez, há uma fila. Nós fazemos uma fórmula por vez, na ordem em que chegam os pedidos. Então, quanto antes você fechar, mais cedo a sua fórmula será preparada e enviada. Eu quero remover qualquer barreira entre você e o começo do seu projeto de saúde, de reserva de vida, de musculatura saudável. Nosso preço normal já é o melhor do mercado. Com esse desconto, ele se torna algo irrecusável. Precisa trabalhar com muito amor pelo que faz para conseguir oferecer isso. E eu espero de coração que você sinta o quanto a Puríssima é especial. Eu encerro essa aula magna com 3 lembretes rápidos. Primeiro, confira o seu e-mail. Nós acabamos de enviar o seu livro digital de presente. Se não chegou agora, vai chegar daqui a pouquinho, normal. É uma obra linda que nós fizemos com muito cuidado para resumir de forma acessível toda essa ciência. É o meu presente para você. Não estou esperando nada em troca. Você pode compartilhar, inclusive, com quem você quiser. Segundo, se você precisar de qualquer ajuda para preencher a avaliação, tirar uma dúvida, é só clicar no botão de ajuda que existe no site. Nós temos uma equipe maravilhosa que vai te atender com muito carinho, numa conversa parecida com o WhatsApp. E terceiro, reforçando. Como cada fórmula é feita sob medida, nós temos um limite que conseguimos atender por dia. Quanto antes você fechar, mais cedo a sua entra na fila. E por fim, eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua atenção e pela sua confiança. Eu espero de verdade que essa aula tenha sido valiosa para você. Cuide da sua musculatura, ele é a sua reserva de vida. Te desejo muita saúde e muita felicidade. Obrigado.